Olá, sétimo ano. Vamos lá para a nossa mais uma aula de revisão, né? Onde hoje a gente vai conhecer um pouco aí mais sobre o capítulo 2, certo? Só lembrando que o assunto da nossa avaliação será o capítulo 1 e o capítulo 2. Então, no capítulo 2, né, estudamos sobre a organização territorial do Brasil, né? Então, começando com o conceito aí de etnia, que é marcado por uma unidade linguística e também cultural, né? Onde toda etnia busca possuir um espaço para nele se desenvolver e dessa forma sentir-se pertencente em lugar em que vive, né? Então, pertencer, né, o lugar em que vive, necessário possuir aí a sua etnia, onde toda etnia deve possuir seu próprio espaço territorial, como também as decisões referentes a eles devem atender aos interesses comuns, né? No século XIX, houve aí uma corrente, né, científica chamada de determinismo geográfico. E o que essa corrente essa corrente geográfica aí, essa corrente científica enfatizava? Enfatizava a importância do território, né? Seus adeptos eram chamados de deterministas, certo? Onde essa linha de pensamento surgiu na Alemanha e segundo seu principal líder aí, que é Friedrich Herzl, né? Para que uma nação fosse forte, seria necessário que ela possuísse um vasto território, né? Então, tem aí nessa corrente científica chamada de determinismo geográfico, que enfatizava a importância do território. Seus adeptos, né, chamado aí de deterministas, tendo como seu principal líder Friedrich Herzl, né? Que para ele, né, para que uma nação fosse forte, né, seria necessário que ela possuísse um vasto território, ou seja, uma grande área territorial. Temos aí uma foto da formação do território brasileiro, né, no período colonial. Como era que estava a organização do território aí no período colonial. Antes de se tornar colônia de Portugal, no século XVI, as terras hoje conhecidas como Brasil eram chamadas pelos indígenas de Pindorama, né? Então vejam aí o nome, que é o território, né? Que as terras que hoje fazem parte do território brasileiro eram chamadas aí pelos indígenas de Pindorama, que significa terra das palmeiras. Então, a palavra Pindorama está relacionada aí à questão da grande quantidade de palmeiras que existia no território. Eram os indígenas, né, que estabeleciam a organização territorial de Pindorama. Então, toda a organização do território, né, dessas terras era organizada aí pelos indígenas. O período colonial, né, do Brasil estendeu-se aí de 1534 a 1822. E durante esse período, a intenção que conduzia os portugueses na ocupação da colônia não era a promoção do seu desenvolvimento, mas sim a máxima exploração do que essa terra poderia oferecer à metrópole, né? Então, o objetivo principal aí da ocupação portuguesa, né, na colônia, era explorar tudo que essa terra pudesse oferecer à metrópole. Então, as terras que pertenciam a Portugal foram divididas aí em grandes lotes, né, que se estendiam do litoral à linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Esses pedaços de terra receberam o nome aí de capitanias hereditárias, nas quais o trabalho era desenvolvido em latifúndios e com mão de obra escrava. Então, em relação, né, a todo o território que era conquistado, era dividido aí entre Portugal e Espanha, né? E o território que pertencia aí a Portugal foi dividido aí em capitanias hereditárias. Durante o período colonial, o Brasil exerceu o papel que lhe foi imposto por Portugal. Qual era o papel? Abastecer a metrópole com recursos primários, especiarias e também os metais preciosos. Nessa fase aí foram desenvolvidas 3 atividades econômicas. Quais foram essas atividades? A extração do pau-brasil,
o cultivo da cana-de-açúcar e a mineração. Então, aí foram as três atividades, né, econômicas desenvolvidas aí no período colonial. Temos aí uma imagem, né, do Tratado de Tordesilhas, as terras conquistadas aí, Portugal e Espanha, onde aí o território, né, de Portugal, dividido aí em capitanias hereditárias. Agora a gente vai ver um pouco sobre o espaço geográfico brasileiro no período imperial, que foi de 1822 a 1889, onde a independência do Brasil não promoveu aí grandes mudanças nas condições de colônia, porque a concentração de terras predominava, a mão de obra escrava permanecia e a monocultura voltada para o abastecimento do mercado externo continuava, né? Então aí não houve nenhuma mudança em relação aí à organização territorial, né? A independência beneficiou bastante a elite brasileira. No Brasil imperial não encontramos mais as capitanias hereditárias, então já é um ponto diferente, né? No período imperial, no Brasil imperial aí não vai existir mais as capitanias hereditárias. Por quê? Porque elas foram extintas pelo Marquês de Pombal aí em 1759, que foram substituídas pelas províncias. Então, em vez de ser capitanias hereditárias, elas receberam aí o nome de províncias. Em 1750, o Tratado de Madrid, né, pôs fim aí ao Tratado de Tordesilhas, que já não estava sendo respeitado, né? Então, em 1750 também chegou ao fim aí o Tratado de Tordesilhas, porque já não estava mais sendo respeitada aí a questão do território. Temos aí o Brasil Imperial, né? Primeiro reinado, né? Dom Pedro I, né? Dom Pedro II aí, que administrava todo o território aí no Brasil Império. O espaço geográfico não estava sendo construído, né? Para atender aos interesses das diversas camadas sociais que formavam o povo brasileiro. Então, a Lei da Terra de 1850 determinava que a propriedade da terra fosse concedida por meio de leilões públicos e por pagamento à vista. O café foi introduzido no Brasil em 1727, especialmente aí no estado do Pará. Mas foi no oeste paulista, né, que a produção do café foi surpreendente, já que o solo da área era muito fértil. Então, o café aí, né, foi introduzido no Pará, mas seu destaque maior aí foi no oeste paulista, onde o solo, né, teve condições adequadas para ter uma boa produção. Em 1840, a exportação do café representava mais de 40% de tudo que era vendido pelo Brasil ao mercado estrangeiro, né? Então, o café aí, né, trouxe um grande desenvolvimento para a economia brasileira. Temos aí, né, o grão do café, pressionado, né, pelo Império Inglês para acabar com o tráfico de pessoas escravizadas. Dom Pedro II, em 1850, aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que provocou uma grande reviravolta no Império, porque os fazendeiros não podiam mais adquirir mão de obra escrava, né? Então, o contingente de negros existente poderia continuar trabalhando, né? Os negros que já estavam aqui no Brasil, eles poderiam continuar trabalhando, né? Só não podia mais haver o tráfico de negros para trabalhar na produção. Só em 1888, com a Lei Áurea, o trabalho escravo passou a ser proibido no país. Mas mesmo assim, né, demorou muito tempo para que eles ganhassem a carta de alforria. O Brasil recebeu um grande contingente de famílias europeias, né, imigrantes, portugueses, italianos, alemães, espanhóis, né, e etc., que contribuiu para o desenvolvimento da economia nacional, né? Então, esses imigrantes aí trouxeram aí um grande desenvolvimento, né, uma grande contribuição para o desenvolvimento da economia nacional.
Gente, do capítulo 2, esses são aí os principais fatos, né? Principais assuntos que a gente revisou mais uma vez. Espero que vocês tenham entendido, espero que não tenham ficado nenhuma dúvida. Agora é com vocês e até a nossa próxima